Você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1 do livro de Jó. Hoje é dia dos pais, eu quero falar para você sobre o pai campeão. Você, papai, que está presente aqui nessa manhã e que me acompanha pela internet, você é um papai campeão? Você é um pai campeão? Nessa manhã você é homenageado pelos seus filhos, pelos seus familiares, como um pai campeão. E é exatamente sobre a vida de um homem que está registrado na palavra de Deus, que eu considero como um pai campeão, é que eu quero ler alguns versículos das Escrituras Sagradas com você nessa manhã. Jó, capítulo 1, eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 5 com você. Diz assim a palavra do Senhor: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Jó era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Que Deus aplique esse trecho tão maravilhoso da sua palavra, que fala de um pai campeão. E hoje, nessa manhã de celebração dos dias dos pais, eu quero falar um pouquinho sobre esse personagem da história bíblica, que traz na realidade princípios de vida não somente para os pais homenageados nessa manhã, mas também para todos, filhos, filhas, esposas, jovens, adolescentes, que podem aprender com a vida desse homem aquilo que vai nos tornar seres humanos campeões nessa vida e diante do olhar do nosso Deus. Hoje é o dia dos pais, estamos alegres, certamente muitos aqui estão com um coração muito festivo em poderem homenagear os seus pais. Nessa semana eu me perguntei, qual será que foi a origem do dia dos pais? Eu não sei aqui quantos sabem qual foi o ponto de partida da homenagem aos pais, tendo um dia específico no calendário que todos nós conhecemos. É claro que isso varia de países para países, tem países que são em outra data a comemoração do Dia dos Pais, mas o fato é que eu me perguntei essa semana, como foi a origem do Dia dos Pais? Uma história que mais se destaca, uma história que é mais conhecida, é que o Dia dos Pais foi originado pela vontade de uma filha, que um dia estava num culto em uma igreja, em homenagem ao Dia das Mães, e ela disse: poxa, não tem Dia dos Pais. E ela lembrava que ela era uma de 6 filhas de um homem que na geração do 6º filho, a sua mãe faleceu. E o seu pai teve que criar 6 filhos sem a mãe por perto. E foi um pai campeão. E aquela filha, depois de muitos anos, dizia: deveria existir uma homenagem, um dia para homenagear os pais também. Essa é uma das histórias que mais é conhecida, destacada dentre outras, que seria marcado a origem da homenagem ao Dia dos Pais. Mas eu fico pensando que o Dia dos Pais, na humanidade, entre os seres humanos, eu pensava essa semana, começou no dia ali em que Adão e Eva colocaram em seus braços e puderam acolher em seu peito o primeiro filho gerado por eles. Você consegue imaginar essa cena? Adão e Eva, que foram gerados pela mão de Deus, do pó da terra, agora puderam ver a concepção e a geração de uma vida como fruto do amor deles. Eu fico imaginando que quando Adão colocou aquele filho no seu braço, ali começava a primeira homenagem do Dia dos Pais na face da terra. Mas não para por aí quando eu pensava no Dia dos Pais, porque eu acredito que o Dia dos Pais se estende e vai muito além da primeira geração de um filho na humanidade. Eu creio que pais começaram a ser lembrados
a serem homenageados e honrados na pré-existência da eternidade. Porque o nosso Deus tem um filho, um único filho, mas que desde a eternidade deixou para toda a humanidade como deveria ser harmonioso e marcado por muito amor a relação de um pai e um filho, de um pai e uma filha, de pais e filhos. Começou lá na eternidade, começou no relacionamento de Deus com seu Filho Jesus Cristo, e depois, imaginando e percebendo que isso era tão bom, Deus permitiu que a humanidade pudesse desfrutar da paternidade. Filhos pudessem ter oportunidade de cumprir o mandamento deixado por Deus, que está nas Escrituras Sagradas, de honrarem seus pais por toda a vida. E aí, hoje nós estamos aqui, não somente celebrando, não somente comemorando, mas honrando os nossos pais. Se começou nos Estados Unidos, essa homenagem aos pais, se começou no dia em que Adão e Eva geraram o primeiro filho, ou se isso vem de mais longe da eternidade, o fato é que o Dia dos Pais é algo que toca em nossos corações, que comove a vida de todos nós, porque todos nós somos filhos. Comove de uma maneira alegre, trazendo boas lembranças, às vezes saudosistas, de filhos que podem estar presentes ou nos ouvindo aqui nessa manhã, que seus pais já partiram, já faleceram, e talvez hoje o Dia dos Pais não seja de tanta alegria como é para outros, porque o papai não está mais por perto, não pode mais fisicamente ser abraçado, não pode mais receber um beijo dos seus filhos, mas fica as boas lembranças, fica o registro de tudo aquilo que de melhor foi vivido entre um pai e um filho. Talvez o Dia dos Pais para alguns filhos não seja um momento muito bom, não seja agradável. Talvez de filhos abandonados pelos seus pais, que viram seus pais deixarem a sua mãe, suas famílias e irem embora. Talvez para alguns esse Dia dos Pais seja um dia meio difícil de passar. Mas para estes filhos, que fique o perdão em seus corações e a lembrança do que está escrito na palavra de Deus, quando o autor de Hebreus disse, pois Deus mesmo falou, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Você tem um pai. Se o pai terreno o abandonou, se o pai terreno faleceu, se o pai terreno você nunca conheceu, saiba que existe um pai nos céus que te ama e que cuida de você. Esse é o Dia dos Pais. A Bíblia fala sobre pais bons, a Bíblia fala sobre pais maus, a Bíblia não faz maquiagem nenhuma de como é a história da humanidade. A Bíblia fala sobre pais excepcionais, fala sobre pais extraordinários, talvez seja o seu pai. Aliás, eu abro um parênteses aqui para mandar um beijo para o meu pai a quase 4.000 quilômetros de distância. É o segundo ano que eu não posso abraçá-lo, gente. Mas hoje eu falei com ele. E ele pegou e não atendeu o telefone várias vezes. Depois, quando ele atendeu, eu dei uma bronca no papai hoje. Ele disse, você não quer atender seu filho no Dia dos Pais? Que história é essa? Mas pais como o meu, eu tenho certeza que muitos podem ter esse registro nas suas memórias. De pais maravilhosos, de pais extraordinários. Um pai semelhante ao pai Jó. Esse pai que eu intitulo nessa manhã de o pai campeão. Porque na vida desse homem, queridos irmãos e irmãs, a gente pode encontrar tantos princípios maravilhosos que, como falei anteriormente, serve para pais que estão nos ouvindo nessa manhã. Mas serve para vidas, serve para todos nós. Porque se aplicarmos esses princípios tão elogiáveis na palavra de Deus, na vida desse homem, certamente seremos pais campeões, seremos mães maravilhosas, seremos filhos extraordinários. E eu quero que você me acompanhe nessa jornada na vida de Jó. Porque esse primeiro modelo desse pai campeão, marcado pela vida de Jó, passa por ele ser um pai exemplar. Pai exemplar. Jó era um pai campeão porque foi um pai exemplar. Os versículos que nós lemos logo de início vão dar as credenciais desse homem. Jó, versículo 1, logo no início, quando fala do nome dele, era homem íntegro e justo. Íntegro e justo. Observe bem essas virtudes registradas, esses adjetivos colocados logo na abertura do livro de Jó, falando sobre esse homem. Esse homem era íntegro e justo. Justo, a ideia da palavra justo no texto bíblico está no sentido de ser um homem correto.
Jó procurava fazer tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era correto diante dos olhos de todos. A Bíblia acrescenta também que, além de ser um homem que procurava fazer tudo de forma correta, Jó era um homem íntegro. E aí a palavra está no sentido do caráter honesto de Jó. Ou seja, as credenciais apresentadas no livro, nas partes iniciais do livro de Jó, vão falar sobre um homem que procurava fazer tudo correto e um homem que procurava andar na linha, um homem que procurava ser honesto em suas relações, em suas práticas. Esse comportamento, irmãos, de Jó era tão exemplar, era tão destacável, que por 2 vezes nesse livro é feito menção. A primeira, logo na passagem inicial que nós lemos: era homem íntegro e justo. Lá no capítulo 2, nós vamos ouvir agora da boca do próprio Deus, versículo 3, quando está escrito: disse então o Senhor a Satanás, as palavras de Deus: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e homem íntegro. O próprio Deus elogiando um pai na terra, um pai de 10 filhos, mas que procurava, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, diante da sociedade em que vivia, ser um exemplo, ser um bom exemplo. Era homem íntegro, honesto, era homem justo, correto. Sua conduta era percebida por Deus, sua conduta era percebida pelos seus filhos, sua conduta era percebida pelos seus empregados, ele tinha muitas posses, sua conduta era percebida na sociedade em que ele vivia. Homem íntegro e justo. Jó era um exemplo excepcional na sua época, mas Jó é um grande exemplo para pais, homens e famílias nos nossos dias. Quando nós contemplamos aí os noticiários do dia a dia, eu fico imaginando qual a sensação de um filho, de uma filha, de famílias, qual o respaldo que muitos homens têm diante da sociedade quando têm as suas vidas escancaradas de forma tão negativa nos noticiários. Homens que não são bons exemplos, homens que fizeram coisas que não agiram com caráter honesto, homens que não procuraram nas suas relações profissionais, nas suas relações pessoais, serem homens corretos, como era Jó. Mas Jó olhava para sua esposa, para 10 filhos que ele possuía, para a quantidade inúmera de empregados, os quais ele liderava, e ele dizia: eu vou ser um homem correto. Eu vou ser um homem honesto. E agindo dessa maneira, Jó recebia os elogios de Deus pela sua conduta exemplar. Eu falei que a Bíblia não faz nenhuma maquiagem para trazer só o melhor da humanidade, mas ela oferece aqui a nós as características, as virtudes de um homem que tinha como uma grande marca registrada, o fato de alguém que se posicionava para ser exemplo diante do olhar de outros. Mas na Bíblia não é sempre assim. Existem, como falei, exemplo de pais maus, homens que não trouxeram um bom exemplo para os seus filhos, para as suas famílias, para as pessoas que eles estavam lá. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas um que me vem à mente trata-se de Acã. A sua história, um pouquinho da sua história é registrada lá no livro de Josué, logo nas páginas e nos capítulos iniciais do livro de Josué. Agora, o povo de Israel parte para a terra prometida, começa uma série de conquistas, mas chega uma cidade chamada Ai, que o povo parecia ser uma vitória tão fácil para o povo de Israel, e o povo perde a batalha para nessa cidade. Josué volta desesperado e entra em oração para com Deus e fala: Senhor, o que está havendo? Tu não disseste para o povo de Israel que seria vitorioso em todas as batalhas? Nós perdemos, o que está havendo? E Deus, de forma bem taxativa, diz: Israel está pecando contra mim, há pecado no meio do povo de Israel. E Josué diz: mas onde? E aí Deus diz: olha, vai de tribo em tribo Israel, vai de clã em clã Israel, e chega até as famílias de cada clã, de cada tribo, e você vai encontrar. E depois de um trabalho muito dedicado e muito detalhado, agora Josué chega à família de Acã, o pai de uma família, o líder de um lar. Mas aquele homem, numa batalha anterior,
Quando Deus disse, olha, todos os despojos dos inimigos devem ser destruídos. Isso é coisa maldita, não se pode levar nada. Mas quando Acã vence uma batalha e percebe lá, quando vai reunir todos os despojos, que lá existia uma capa muito bonita, que cairia muito bem nele. Quando Acã percebe que existiam lá quilos e quilos de prata e uma barra de ouro que brilhava diante dos seus olhos, Acã disse, isso aqui eu não vou destruir não, eu vou levar comigo. Ele leva e esconde embaixo de sua tenda. Josué vai parar lá. E Josué diz, que maldição, Acã, você trouxe para o povo. Eu fico imaginando, queridos irmãos e irmãs, Acã diante do olhar de Josué e aquela capa babilônica, aquelas peças de prata, aquela barra de ouro, seus filhos, suas filhas, sua esposa e todo o povo de Israel ao redor daquela tenda, e Josué dizendo, você trouxe maldição para o nosso povo, e isso é um mau exemplo para a sua família, Acã. Você agora, Acã, será destruído, você e toda a sua família. Eu fico imaginando o olhar dos filhos e filhas de Acã para aquele pai. Um pai mau exemplo. Um pai que destruiu uma família por causa das suas péssimas condutas. Eu fico imaginando que mesmo que sobrevivessem seus familiares, o que falariam nas gerações posteriores sobre Acã? Nosso pai era um ladrão. Nosso pai era mentiroso. Nosso pai desviava coisas para ele. Jó era bem diferente de Acã. Jó, a cada dia da sua vida, seus filhos crescendo, e ele dizia, eu preciso agir de forma correta, eu preciso praticar justiça, para que meus filhos cresçam, vendo que existe um homem correto, como o pai deles. Jó, a cada dia, via sua família se desenvolver, e ele dizia, eu preciso ser honesto nas minhas relações profissionais, eu preciso ser honesto na minha relação com outras pessoas, meus filhos, minha família estão observando tudo isso aí. Pai campeão é um pai exemplar. Você é correto nas suas práticas? Você procura fazer tudo da forma correta? Você, me responda, você é honesto nas suas práticas? Jó era. Se alguém questionasse Jó no dia dos pais, Jó, você é honesto, você é correto? Ele podia dizer, eu tenho até o testemunho de Deus, de como é a maneira como eu vivo. Jó era um pai campeão, porque era um pai exemplar. Para todos os pais, para todos os homens e para todas as vidas aqui nessa manhã, eu digo, viva de tal maneira, que ao olhar para dentro de si, você possa constatar, e as pessoas vão perceber, seus filhos, seus parentes, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho ou de escola, vão perceber virtudes, que interna e externamente, vão poder dizer, este aí é alguém justo e íntegro. Esse aí é alguém que faz as coisas corretas. Esse aí é alguém que é honesto naquilo que faz. Salmo 37, versículo 7 diz, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para um homem assim. Há futuro em ser alguém exemplar. Pais campeões são pais exemplares. Homens e mulheres campeões nessa vida são homens e mulheres que vivem em retidão e honestidade, que são justos e são íntegros, à semelhança de Jó. Esforce-se para viver como Jó, seja um bom exemplo, seja exemplar, assim como Jó foi. Mas além dessa característica de ser um bom exemplo, Jó também era campeão, era um pai, era um homem campeão, porque ele tinha uma outra virtude, eu diria que está acima dessa de ser exemplo. Sabe por quê, queridos? Eu imagino o seguinte, ser correto e honesto, ou seja, ser justo e íntegro, usando as palavras do livro de Jó, são virtudes que se cada um de nós nos esforçarmos diariamente, nós podemos viver isso em nossas vidas. Não é verdade? Se você usar como um parâmetro para a sua vida, ser alguém íntegro, se você usar como parâmetro para a sua vida, ser uma pessoa honesta em tudo que você fizer, com esforço, com dedicação, com seriedade, com disciplina de vida, você consegue fazer isso. Você consegue ser um bom exemplo. Mas eu acrescento a esse pai campeão outras virtudes. Além de ser um homem exemplar, Jó era um pai campeão,
Porque ele exercia a liderança espiritual no seu lar. E aí eu leio a parte seguinte desse versículo 1. Além de homem íntegro e justo, Jó temia a Deus e evitava fazer o mal. E se a gente adiantar mais um pouco no texto que nós lemos, lá no versículo de número 5, diz: terminado o período de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos e fazia com que se purificassem. Vocês sabem o que é isso, queridos? Isso é exercício da liderança espiritual dentro de casa. Vejam a diferença que isso faz numa família. Jó, o homem que procurava diante dos seus filhos ser um bom exemplo, vivendo em retidão e integridade, era o homem que dentro de casa não somente tinha uma relação que era elogiável por Deus, mas aplicava essa relação com Deus para os seus filhos. Jó temia a Deus. E aqui eu faço uma parada para falar sobre essa expressão, temer a Deus. Jó não tinha medo de Deus. Jó não espalhava para os seus filhos terror, dizendo: cuidado com Deus, Ele pode mandar um raio do céu se vocês não andarem direitinho aqui na terra. Não, Jó não tinha medo de Deus. Mas Jó transmitia para os seus filhos que ele possuía uma relação com Deus, marcada pela reverência e submissão. Isso é temor a Deus. Jó demonstrava para os seus filhos que ele tinha consciência da presença de Deus na sua vida, e Deus era colocado em primeiro lugar em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele passava para os seus filhos que o seu coração, ao contrário de muitos outros homens na face da terra, o seu coração não estava nas suas riquezas que ele havia acumulado durante a sua vida. Não, seu coração estava colocado no reino de Deus. Parece que Jó entendia muito bem as palavras que muito tempo depois Jesus iria falar: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Era isso que Jó passava de espiritualidade para a sua família. Jó exercia liderança espiritual. Como? Temendo a Deus. Seu coração estava em Deus. E a Bíblia acrescenta que esse homem, além de temer a Deus, ele se desviava do mal. Essa é a expressão que aparece nas versões mais tradicionais e antigas da Bíblia. Na NVI aparece: evitava fazer o mal. A versão mais antiga diz: se desviava do mal. E a ideia, irmãos, é mais ou menos o seguinte: essa é a jornada da vida de Jó. E parece que quando Jó via algum perigo iminente à sua frente, algo que pudesse comprometer a sua relação com Deus, algo que pudesse manchar o seu caráter exemplar para os seus filhos, para a sua família, Jó fazia isso aqui: opa, por aqui não. Jó caminhava em outra direção, e quando algo ameaçava a sua espiritualidade, o seu caráter, o seu temor a Deus, Jó desviava de caminho. Evitava fazer o mal. Jó transmitia para os seus filhos, em questão de espiritualidade, o seguinte: papai aqui foge do pecado, meus filhos. Papai aqui, passa longe, bate em retirada. Quando distante já vejo que algo pode prejudicar minha relação com Deus. Jó fugia de tudo aquilo que poderia prejudicar a sua espiritualidade. Isso é exercício de liderança espiritual. Não somente ser justo e íntegro, mas Jó passava para os seus filhos como ele se relacionava de uma forma tão sadia, tão benéfica e tão abençoadora com Deus. Ele evitava fazer o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz que temer ao Senhor é odiar o mal. Então, se você leva uma vida aqui onde não há temor a Deus, é uma vida perigosa. É temer a Deus da boca para fora, porque temer a Deus, a semelhança de Jó, é odiar o mal, é se desviar do mal, é bloquear o caminho para o mal. E Jó praticava isso na sua vida. Jó, quando via o mal de longe, dizia: não, eu tenho 10 filhos, eu preciso mostrar como é que se deve se relacionar com Deus, eu saio desse caminho. Aqueles que não fogem do mal, mostram que não têm temor a Deus verdadeiro. Pais, homens, mulheres, filhos e filhas, que flertam com o mal, que passeiam pelas veredas do pecado, são pessoas que ainda não entenderam a grandeza e o significado do que é verdadeiramente temer a Deus. Temer a Deus, queridos, é
está longe de ambientes propícios ao pecado. Temer a Deus é resistir às tentações. Temer a Deus é escolher bem as amizades. Temer a Deus é abster-se do mal. E quando pecar, arrepender-se prontamente dos seus pecados. Isso é temer a Deus. E assim Jó exercia a liderança espiritual dentro da sua casa. Ele era um homem que era íntegro e justo, que temia a Deus e que evitava fazer o mal. E com esse parâmetro de espiritualidade, sabe o que Jó fazia para estender o exercício da sua liderança espiritual no seu lar? Ele chamava, eu gosto dessa expressão, queridos, que está aí na metade do versículo 5. Jó mandava chamá-los. Jó não pedia para chamá-los. Jó não mandava um convite fraterno para os seus filhos, chamando-os. Jó mandava chamá-los. Jó exercia a liderança espiritual dentro da sua casa. Jó chamava os seus filhos. Jó tomava a iniciativa da liderança espiritual. Ele era o líder espiritual do seu lar. Ele não transmitiu isso para a igreja dele. Ele não transmitiu isso para a escola dos seus filhos. Ele era o líder espiritual da sua casa. Ele mandava chamar seus filhos para falar da sua relação com Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para pedir perdão pelos pecados dos seus filhos. Jó mandava chamá-los. Meu filho, vem cá, deixa eu te recordar aqui como é que caminha com Deus. Deixa eu te falar aqui, minha filha, a experiência que eu tive com Deus hoje. Vamos orar juntos aqui, meus filhos. Jó mandava chamá-los para exercer liderança espiritual na vida dos seus filhos. E quando o chamava, o que ele fazia? A continuação do versículo diz: e fazia. Exercício de liderança espiritual. Fazia com que se purificassem. Jó dizia assim, Jó não pensava, não conjecturava como alguns pais. Meu filho é uma benção. Minha filha, meu Deus do céu, não existe melhor na face da terra. Essa aí não peca não. Esse meu filho, durmo tranquilo. Não, irmãos, por mais que tenha transmitido bons exemplos para os seus filhos, Jó sabia que os seus filhos não estavam acima do pecado. Jó sabia que seus filhos não estavam acima das tentações. Jó sabia que seus filhos seriam provados. Jó sabia que o pecado iria encarar os seus filhos. Jó entendia que havia natureza pecaminosa na vida da sua família. Jó entendia que precisava combater a potencialidade do pecar. Chamava seus filhos e dizia: vamos orar agora, vamos pedir perdão a Deus pelos pecados. Vocês não estão acima de qualquer conceito humano. A possibilidade do pecado está na vida de todos os habitantes da terra, inclusive dos seus filhos. Sabe o que Jó fazia no exercício da liderança espiritual? Chamava seus filhos para que fossem purificados. Jó oferecia sacrifício. Jó exerceu liderança, um sacerdócio da sua casa, mesmo quando, observem isso, mesmo quando ainda as práticas sacerdotais ainda não existiam. Possivelmente quando Abraão existiu foi na época patriarcal, ainda não existia a figura do sacerdote. Jó antecipa isso na história, dentro da sua casa. Jó se transforma em sacerdote do lar. Jó exerce o sacerdócio espiritual diante dos seus filhos. Manda chamar. E vamos agora nos purificar. Vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Jó tinha a imagem, a figura, a postura de um sacerdote dentro da sua própria casa. Isso é exercício de liderança espiritual. Isso é chamar os filhos e dizer: olha, o pecado está diante dos seus olhos. Você pecou? Vamos pedir perdão a Deus. Porque Deus é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Jó exercia liderança espiritual, agia como um sacerdote, oferecia sacrifícios em favor do seu filho. Exercício de liderança espiritual. Você faz isso na sua casa? Pais, mães? Ou você está deixando somente para a igreja fazer isso aí? Falava alguns dias atrás, não adianta, por mais que o ministério infantil dessa igreja se esforce em transmitir valores divinos e agregar valores espirituais marcantes à vida dos seus filhos, se em casa você não exercer o sacerdócio espiritual diante do seu lar. É preciso que haja exercício de liderança espiritual. O não fazer isso é colocar em risco a sua descendência.
O não fazer isso é colocar sob risco a continuidade da relação de Deus com o seu lar, com a sua família. Eli era sacerdote, já no tempo que existia sacerdócio. E lá em 1 Samuel vai contar a história de Eli, um homem que influenciou muito bem Samuel. Mas como era um excelente sacerdote, mas dentro de casa não exercia sacerdócio diante dos seus filhos. Lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, a Bíblia é quase que como um desabafo, dizia: mas Eli não repreendia os seus filhos. Eles brincavam com as coisas de Deus. A Bíblia vai fazer menção aos filhos de Eli como sendo ímpios e que não se importavam com Deus. Mas o papai era sacerdote. Mas os filhos eram ímpios. Os filhos brincavam com as coisas de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para que haja exercício de liderança espiritual dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu não posso mudar a vida dos meus filhos, não posso transformá-los em soldadinhos de chumbo e fazer com que eles façam o que eu quero. Não, você não pode. Você não vai transformar seus filhos em adoradores, mas você pode muito bem influenciá-los de tal maneira que eles possam receber de você, no exercício da sua liderança espiritual, valores divinos que farão toda a diferença na vida deles. Isso você pode fazer. Isso é dever da família, é dever dos pais. Preocupemos com o futuro dos filhos, sim. Isso é salutar, se preocupar com o futuro dos filhos. Mas observe, Jó não estava muito preocupado com o futuro dos filhos, mas sim com o presente deles. E no presente da vida de cada um daqueles filhos, Jó exercia a liderança espiritual sobre eles. Você quer ser um pai campeão? Quer ter uma família campeã? Então exerça a liderança espiritual na vida dos seus filhos. Vamos parar de negociar com filhos e vamos começar a liderá-los espiritualmente. Vamos parar de fazer trocas e sim manter a disciplina espiritual no lar. É isso que uma família cristã deve fazer. Hoje se negocia, hoje se dá passatempo, hoje se dá um celular com Pokémon para o filho não perturbar. Vai caçar Pokémon, meu filho, e não me perturba mais. Me digam, há exercício de liderança espiritual num pai ou numa mãe que age assim? Não há. Exerça liderança espiritual e seja uma mãe ou um pai campeão, assim como foi Jó. Haveria mais uma virtude que nós poderíamos trabalhar nessa manhã, que fez de Jó um pai campeão. Princípios de vida para todos nós, não somente para os pais. Jó foi um pai campeão porque era um exemplo. Jó foi um pai campeão porque liderava espiritualmente a sua casa. Mas eu acrescentaria mais uma coisa nesse dia dos pais, para encerrar. Jó era um pai perseverante. Observe o finalzinho do trecho que nós lemos, a última frase do texto que nós lemos do versículo 5. Essa era a prática constante de Jó. Eu vou repetir para você aí, ó. Essa era a prática constante de Jó. Aí você pode dizer, a prática constante dele era em oferecer sacrifícios, ele fazia isso constantemente. A prática constante de Jó era chamar os filhos, era fazer que se purificassem, sim. Mas estendamos aqui as práticas de Jó nessa manhã. Jó era um pai campeão porque ele perseverava em liderar espiritualmente seus filhos. Ele mostrava que ele temia Deus. Ele mostrava que ele evitava o mal. Ele chamava seus filhos para influenciá-los espiritualmente. Ele chamava seus filhos para liderar como um sacerdote no lar. Mas Jó também era perseverante a cada dia. Seus filhos bebezinhos, agora já engateando, agora já andando, agora já são rapazinhos, agora já são juniores, já são adolescentes, já são jovens, chegaram à fase adulta. Jó, no passar do tempo, Jó perseverava também em ser um exemplo para eles, ser íntegro, ser justo, temer a Deus, em se desviar do mal. Jó continuava perseverando nas práticas espirituais, chamava os filhos já eram adultos quando esse texto aqui é mencionado. Ele chamava seus filhos para continuar exercendo liderança espiritual na vida deles. Essa era a prática constante de Jó. Independente da idade dos filhos,
ele continuava sendo um pai campeão, porque ele perseverava naquilo que era importante para os seus filhos, até o dia em que seus filhos morreram. E a história de Jó tem um traço muito triste, dentre outros eu diria, porque um homem falido, um homem cheio de úlceras no corpo, e para completar que perde 10 filhos em um único dia. A vida de Jó mostra uma ordem diferente da natural humana que nós esperamos, que é, filhos enterram os pais. Mas Jó no mesmo dia teve que enterrar 10 filhos. Mas até o dia daquele sepultamento, Jó foi um pai perseverante em ser justo. Jó foi um pai perseverante em ser íntegro. Jó foi um pai perseverante em ser temente a Deus. Jó foi um pai perseverante em evitar o mal. Jó foi um pai perseverante em liderar espiritualmente a sua família. Sabe o que eu concluo sobre a perseverança de Jó? Jó tinha um projeto a longo prazo para o seu lar. Ele não estava preocupado só com o presente, ele estava preocupado com o hoje também. E a cada dia ele perseverava em fazer com que os seus filhos, ao entrar pelas portas de sua casa, dissessem: aqui tem um pai exemplar, aqui mora o nosso líder espiritual. Essa era a prática constante de Jó. É um projeto espiritual a longo prazo, pais, mães e filhos, que nós precisamos começar a desenvolver. Não é só pensar na faculdade e na profissão, é pensar na vida inteira até chegar nos céus. Isso é projeto a longo prazo. Tem muita gente preocupada aí com muitas coisas desse mundo. Um mundo cada vez mais materialista. Pais que enchem seus filhos de coisas desse mundo. Está na hora de encher seus filhos de Deus. Isso é projeto espiritual a longo prazo. E esse era o projeto de Jó para a sua família. Suas práticas são constantes? Você tem sido perseverante na sua família? Ou foi um projeto de curto prazo? Jó nos desafia nessa manhã a termos um projeto espiritual que só vai ser concluído lá nos céus, face a face com Deus. Ele perseverou até sepultar seus 10 filhos. Esse é o pai campeão. Pai campeão é aquele que é um exemplo. Pai campeão é aquele que lidera espiritualmente a sua casa. Pai campeão é aquele que persevera diante da sua família. O desafio de Jó para todos nós nessa manhã, não somente para os pais, mas para mães e filhos e para todos que nos ouvem, é o desafio de sermos vitoriosos nessa vida. E seremos vitoriosos com essas virtudes, bons exemplos, liderança espiritual e perseverar naquilo que melhor de Deus tem para nós. Que Deus abençoe a todos os papais aqui nessa manhã. Eu queria encerrar essa mensagem pedindo que todos os pais que estão aqui pudessem vir aqui à frente. Eu quero encerrar essa mensagem orando por você, papai. Eu gostaria de poder estender minhas mãos juntamente com todos os pastores aqui para orarmos em favor da vida de vocês, pais. Podem vir, todos os pais. Sei que não caberão todos aqui à frente, mas fiquem pelos corredores se não puderem chegar até aqui, porque nós vamos orar pela vida de vocês. Nós vamos, nessa manhã, orar por cada homem que está agora em pé aqui nesse lugar, dizendo o seguinte: Senhor, faz desses homens pais campeões. Faz desses homens, homens de exemplo para os seus filhos e para as suas famílias. Faz desses homens, homens que exerçam a liderança espiritual até o último dia de suas vidas. Homens que perseverem no cuidado do seu lar. Nós vamos orar por todos vocês, papais aqui. Nós vamos orar pelas suas vidas nessa manhã. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos, meu Pai, de uma forma muito especial, orar, interceder pela vida de cada pai presente aqui nesse lugar, pela vida dos pais que nos assistem agora em suas casas, e rogar, meu Deus, que Tu abençoe a vida desses homens. Senhor, Tu sabes do desafio que é ser um pai, e ainda mais em tempos modernos, Senhor.
tantas ameaças, tantas distrações, tantos oferecimentos que Satanás e o mundo produzem para destruir famílias. Senhor, nessa manhã, nós oramos pela vida desses homens, para que o exemplo faça parte da vida deles. Que a retidão e a integridade sejam características vistas e reconhecidas pelas suas esposas, pelos seus filhos e por onde eles andarem. Meu Deus, eu oro para que esses homens também, além desse esforço de serem exemplos, possam nutrir uma relação contigo, ó Deus, caracterizada pelo temor a Ti. Homens que se desviam do mal que está tão próximo de cada homem na face da terra. Homens que bloqueiam a estrada que leva ao pecado. Homens que saibam escolher suas companhias, o que falam, o que transmitem. Homens que exerçam a liderança espiritual, que chamem seus filhos à disciplina espiritual, que chamem os seus filhos à instrução divina, que exerçam, meu Pai, plenamente o sacerdócio espiritual em suas casas, independente da idade dos seus filhos. Pai, eu oro nessa manhã, para que esses homens sejam perseverantes no trato com seus lares. Que, ó Deus, embora surjam crises financeiras, crises relacionais, crises de comunicação, ou qualquer outra sorte de crises, esses homens perseverem pelas suas famílias, lutem pelos seus lares, Senhor. Jamais os abandonem, jamais desanimem, mas nesse dia dos pais, renovem as suas forças em Ti, Senhor. Cuida, meu Deus, abençoa-os, ó Deus, fortalece-os e faze-os desses homens pais campeões para a glória de Deus. É a oração que eu faço, ó Deus, juntamente com todos os pastores aqui reunidos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês.